Nós continuamos a falar sobre bioplastia aqui no estúdio do Hoje em Dia com o Dr. Wagner Montenegro, que é especialista em cirurgia plástica, e também com a ex-Miss Rio Grande do Sul, a Bruna Felisberto, que depois de se submeter a uma rinoplastia, enfrentou sérias dificuldades para respirar. Enfim, a Bruna passou por cirurgias plásticas, não teve o resultado esperado e aí acabou buscando outras maneiras para corrigir o problema. É um caso que você acompanhou aqui no Hoje em Dia. Eu vou começar conversando com o Dr. Wagner Montenegro. Dr. Wagner, seja muito bem-vindo ao Hoje em Dia. Muito bom dia. Prazer. Primeira pergunta, qual é a diferença, como a gente fala para a população, qual é a diferença entre uma cirurgia plástica e uma bioplastia? O paciente, ele, quando busca um cirurgião plástico ou, eventualmente, um dermatologista, ele tem um problema, né? E existem várias maneiras de se solucionar esse problema. Antigamente, quando não existia preenchimentos, né? Preenchimentos definitivos, que atualmente se chama de bioplastia. Bioplastia, portanto, é um preenchimento definitivo. Um preenchimento definitivo, né? Existem vários produtos sendo utilizados como preenchimentos definitivos. Produtos importados, produtos nacionais. Então, quando não existia essa tecnologia, necessariamente nós teríamos que fazer uma cirurgia plástica, né? Então, algumas cirurgias que foram demonstradas aqui, que eu vi aí no VT, elas são cirurgias, vamos supor, uma projeção do mento. É uma cirurgia que antigamente era feita com uma prótese e ainda hoje se faz com uma prótese, né? Pode-se usar a bioplastia também? Pode, né? Mas a cirurgia plástica para aumento do mento é uma cirurgia simples também. Quais são as vantagens ou desvantagens? A pessoa que faz uma bioplastia ou uma coisa não tem nada a ver com a outra, pode usar uma coisa ou outra, qual é a vantagem, o que é melhor fazer? Olha, cada caso é um caso independente, né? E você pode usar o preenchimento, que no caso é chamado de bioplastia, mas você tem que analisar, primeiro, se a região, ela é uma região que essa bioplastia pode ser removida posteriormente. Então, se você colocar próximo de um nervo, próximo de uma artéria, de uma veia, regiões nobres da face, principalmente, você vai ter dificuldade de remover, eventualmente, essa bioplastia. Mas é possível remover, se a pessoa se arrepender? Se for em regiões que têm um acesso fácil, vamos supor, um exemplo, o mento, queixo, que no caso foi feito aí. A parte central aqui é facilmente removível. E o nariz, por exemplo? O nariz, ele é facilmente removível também. Agora, doutora, a gente vê nesse VT, muitas mulheres estão em casa pensando, poxa, eu quero fazer isso, vai corrigir o meu problema. Muitas pessoas ficaram encantadas com o resultado. Minha pergunta é, só a bioplastia, ela resolve ou ela é mais um complemento da cirurgia plástica? O preenchimento, ele é um complemento da cirurgia plástica. Um exemplo, o nariz. Um nariz que tem um dorso grande. Você primeiro precisa avaliar se esse nariz ele é proporcional a essa face ou ele precisa ser reduzido. Você pode corrigir um dorso elevado com preenchimento da parte... Que é esse caso que a gente está vendo ali, Isso, né? Exatamente. Só que esse nariz ele vai ficar desproporcional em relação à face da pessoa. Ou seja, o grau de embelezamento do rosto como um todo, ele é muito inferior a uma rinoplastia. Agora, então, plástica de nariz, que precisa, em que no caso, a paciente precisa ser retirado alguma coisa, ou seja, precisa diminuir volume, você não pode corrigir com bioplastia. Que é o caso da papada, que a gente viu na reportagem, eu fiquei em dúvida, porque falaram, dá para corrigir a papada, eu sei que tem muita mulher em casa que gostaria de tirar a papada. Como que dá para fazer isso com a bioplastia? No caso vamos supor, no caso de papada, a papada continua. E como é que não foi faz? resolvido a papada. É que ela tinha, a paciente ela tinha duas coisas. Tinha uma hipogenia, né? Uma deficiência de mento, ou seja, pouco queixo. Então ela preenche aqui para amenizar aqui. Na verdade, ela aumentou o queixo para esconder o que está atrás. Isso, isso. Porque a gente está falando sobre bioplastia, você que está chegando aqui agora, está participando do Hoje em Dia com a gente, estamos discutindo bioplastia. Como nos explicou aqui o doutor Wagner Montenegro, é uma técnica de preenchimento definitivo. Há alguns casos em que isso pode ser retirado, se houver a necessidade, e pode funcionar como um complemento à cirurgia plástica ou como uma alternativa em alguns casos. Pequenas cirurgias antigamente necessárias, hoje podem ser substituídas pela bioplastia ou por este preenchimento.
outras não. E é esse o nosso tema hoje. A gente recebe também a Bruna Felisberto, que é Miss Rio Grande do Sul. A Bruna fez uma cirurgia plástica, você acompanhou o caso dela, não deu certo, ela não ficou satisfeita com o resultado, ela buscou alternativas e entre as alternativas, a bioplastia. Eu quero saber do Dr. Wagner Montenegro, como funciona a bioplastia legalmente? Ela é aprovada pelo Conselho de Medicina, ela é autorizada pelos órgãos da saúde, é legal, é tudo certo, a pessoa pode procurar com tranquilidade, desde que seja, claro, com um profissional qualificado? A autorização do preenchimento, né, com o PMMA, ele tem uma autorização para corrigir deficiências. Tá? Então, se a paciente tem uma falha, ou no nariz, ou no mento, a autorização é para isso. Não existe uma autorização, pelo menos que eu saiba, né? A última autorização que eu lembro era de cirurgia reparadora, para reparar situações. Tá? Portanto, não no caso simplesmente da estética. Teoricamente, eventualmente, não. alguns casos de estética estão englobados, né, nessa situação. Tá, mas a autorização para grandes volumes, eu, pelo menos, desconheço a autorização para glúteo, aumento de glúteo, aumento de panturrilha. Portanto, tem que checar com atenção isso para saber que a pessoa está procurando um local certo para depois não ter nenhum tipo de problema, né? Tem que ficar bem claro que bioplastia não é substituição para a cirurgia plástica. E o médico que faz uma bioplastia, por exemplo, tem que ser um cirurgião plástico? Não pode ser um especialista em outra coisa? Olha, pela minha experiência, eu já estou fazendo 25 anos de formado agora, já utilizo preenchimentos há 12 anos. Existem conhecimentos que você precisa ter para saber como é que se comporta a circulação em determinadas situações, principalmente em nariz já operado. O nariz já operado, ele tem um comportamento anatômico diferente. Ele tem cicatrizes internas, tem fibrose. E que você vai fazer um preenchimento, o produto ele não entra. Então, você tem que tomar um cuidado de ou criar um espaço para o produto ser colocado, colocar em várias etapas. Por isso que é melhor ir a um médico mesmo. De preferência, um cirurgião plástico que tem experiência, porque existem cirurgiões plásticos que não têm experiência com preenchimento. Nesse caso, talvez até para realizar uma bioplastia é necessário uma pequena cirurgia plástica. É isso que o senhor quer dizer? Às vezes, para você poder atuar em determinada região onde já foi feita uma cirurgia, você precisa abrir espaço, isso já é uma pequena cirurgia plástica. Uma pequena cirurgia, exatamente. Agora, doutor, qual que é a diferença do botox para a bioplastia? São coisas... É muito importante essa pergunta, porque é uma confusão que a população faz e achando que botox é um produto de preenchimento. Né? Não é? Não é. O botox é um produto que paralisa o músculo. Então, quem tem ruga dinâmica... Por que as pessoas ficam com a cara inchada quando colocam botox? Não, ela não fica... Elas ficam sem movimento. É impressão. Né? Então, um exemplo. É muito comum você verificar pessoas que fazem o botox na testa aqui, para essas rugas verticais. Igual a dele ali, ó. Olha lá, ó. Igual a minha aqui. Então, ele vai perder essa força. Se você aplicar o botox nessa região, esse músculo não vai funcionar. Eu não ia conseguir fazer isso. Exatamente. Agora eu tô curiosa aqui de saber da Bruna, porque a Bruna passou, né, por cirurgias plásticas, cirurgias reparadoras e depois acabou caindo, então, na bioplastia. Queria que você falasse dessa tua experiência, se você ficou feliz, se foi satisfatório. Pra mim, como eu passei por uma cirurgia que não deu certo, tive que passar por uma segunda que prejudicou a minha respiração também, eu tive que recorrer à bioplastia, porque meu nariz ficou muito pequeno. Bruna, e agora ficou bem melhor, viu? Tá bem mais bonitinho. Eu e a Cris estava falando isso agora. E você continua usando, Bruna? Você está fazendo a bioplastia para preencher, é isso? Eu fiz uma vez só. Então, eu fiz preenchimento, fiz essa bioplastia no nariz, que devolveu o volume do meu nariz em 30%. E dói? Não dói, porque eles usam uma anestesia de dentista, como se diz assim. Então, tu faz com o espelho na mão, tu vê direitinho o que tu tá fazendo. Então, é uma cirurgia super tranquila. Não é uma cirurgia, mas é super tranquilo, assim. Então, pra mim, na mesma hora que eu vi, quando ele terminou de fazer, assim, eu comecei a chorar, porque
para mim, do estado que eu tava e como eu fiquei naquele momento, fiquei muito feliz, assim. Mas eu achei muito bom o resultado e eu tô recorrendo a várias outras agora. Outras técnicas? Bioplastia. Não, vou continuar com a bioplastia, mas tem que fazer aos poucos, porque, como o doutor disse, o meu nariz já é um nariz secundário de cirurgia plástica, então é bem mais difícil, tem que esperar criar pele e tudo mais para poder refazer. Tá joia, Bruna. A gente agradece bastante a participação da Bruna Felisberto, também do Dr. Wagner Montenegro, especialista em cirurgia plástica, nos falando sobre bioplastia. Aprendemos mais um pouco aqui. Você participa do Hoje em Dia, manda suas sugestões. Claro, poderemos voltar a falar deste assunto, sempre esclarecendo as suas dúvidas. Gente, muito obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pela participação. Vamos